Sexta-feira, 11/9, faça o cabeçalho se você tiver com a folhinha, tá? Importante que você esteja com a folhinha para poder fazer essa atividade. Uma sequência didática ainda falando sobre produção e destino do lixo, tá? Antes de você fazer a atividade na folhinha, você vai ler o texto da página 200 e 201 do seu material verde, tá? Então, começa aqui na página 200. A coleta e o destino do lixo orgânico. Você sabe o destino do lixo orgânico? Temos a coleta dos lixos e diferentes formas para realizarmos o tratamento e a destinação desses resíduos. Os métodos usados para a coleta são aterramento sanitário, enterramento, incineração e compostagem. Então, aqui, nessa outra página, vai falar o que é o aterro sanitário, tá? Então, por isso é importante que você leia o aterro sanitário, local determinado, delimitado, né? Então, tem toda uma norma de segurança, onde o lixo dos municípios, dos estados, né? Eles são depositados ali, né? Geralmente, cada município tem um aterro sanitário. Existem municípios que não têm, tá? Mas geralmente eles têm um aterro sanitário, que é um terreno, um espaço onde o lixo vai ser depositado, tá? Ele vai ser colocado ali, né? Para que seja feita ali uma coleta seletiva, né? Para que o lixo se decomponha nesse local. É muito importante que vocês saibam que o aterro sanitário, ele precisa de toda uma autorização de órgãos do meio ambiente, porque eles podem acabar contaminando o solo, né? Contaminando o solo porque o lixo em decomposição, ele produz o chorume, né? Que é um líquido preto, e esse líquido preto penetra no solo e pode chegar nos lençóis freáticos. O que são os lençóis freáticos? São as águas subterrâneas, as águas que ficam no subsolo, né? A tia já explicou isso para vocês sobre água subterrânea, a água que fica no subsolo, que penetra, né? A água das chuvas penetra na terra, né? Ocupa um determinado local, né? Então, tem o solo, a água da chuva entra no solo e ela chega, né, num espaço onde ela se deposita. E depois ela pode virar uma mina e essa água vai para um rio, tá? Incineração. Incineração é tacar fogo, né? Geralmente, eles colocam fogo em lixos produzidos em ambiente hospitalar, tá? Ou em ambientes com alguma possibilidade de contaminação. Então, a incineração do lixo acontece nesse caso, tá? Então, essa fumaça, ela passa por um filtro para reduzir um pouco a poluição no meio ambiente. Então, a incineração também é um destino do lixo. Outro destino, enterramento. O enterramento, ele segue alguns critérios, né, como o tamanho da vala, quer dizer, o tamanho e profundidade do buraco, para enterrar o resíduo, porque ele também pode acabar contaminando o solo, tá? Então, ao enterrar esse lixo, ele vai sofrer um processo de decomposição orgânica, evitando assim mau cheiro. Então, o enterramento é uma forma de enterrar o lixo ali numa vala, num buraco, onde ele vai sofrer uma decomposição, tá? Através das bactérias, dos fungos, vão decompor esse lixo, tá bom? Geralmente são resíduos orgânicos, tá? Então, restos de alimentos, né? Então, geralmente restos de alimentos, folhas, é o que vai ser enterrado. Compostagem é a degradação dos resíduos, considerando as condições ambientais adequadas e a influência de elementos como a umidade, o oxigênio, o carbono, nitrogênio, com a finalidade de promover a degradação dos resíduos, sem prejuízo para a saúde. Então, a compostagem é um processo, né, onde vai havendo a decomposição dos resíduos, tá? Geralmente material orgânico, né? E ela vai sofrer a influência da umidade, do oxigênio, do nitrogênio, dos gases que existem na atmosfera, né? Você pode até construir uma composteira, você coloca ali restos de alimento e ela vai sofrendo um processo de decomposição e vai tornando a terra que está dentro da composteira uma terra mais cheia de nutrientes, ela vira um adubo, né? Geralmente a terra, né,
que fica na composteira, que sofre o processo de compostagem, onde tem ali restos de alimentos, ela vira um adubo orgânico, e é muito bom para as plantas, para a horta, tá? Ele é usado nesse sentido. E o lixão, que é um espaço aberto, onde é colocado o lixo, geralmente na periferia das cidades. Alguns resíduos são queimados, pode apodrecer. O lixão é um problema, tá? Ele traz sério prejuízo para o meio ambiente. São formados grandes quantidades de lixo que atraem animais, possibilitando a transmissão de doenças. Então, o lixão é uma questão mais complicada, tá? Então, o lixão geralmente é a céu aberto, se deposita o lixo ali e não tem nenhum tipo de tratamento e de cuidado com esse lixo aí, tá? Então, aqui agora na folhinha de vocês, o que você vai fazer? Em seguida, realize o exercício 1, estabelecendo correspondência do termo à explicação. Então, aqui está escrito incineração do lixo, compostagem. Depois tem o lixão, aterro sanitário, enterramento, tá? O que tá embaixo não é o mesmo, tá? Então, você vai ler esse conceito, né? E vai escrever aqui dentro. O que é esse aqui? Ó, os aterros sanitários, tá falando sobre o quê? Este usado nos casos de lixos produzidos, esse método, né? Esse método é usado. Que método é esse? Então, você vai escrever aqui. Então, você vai escrever qual método é aqui, qual método é aqui. Necessariamente não é o que está escrito aqui. Você vai ter que encaixar, você vai ter que adequar, né? O enterramento do lixo. Então, você vai colocar aqui qual que é. O espacinho tá pequeno, tá? Mas você, ó, aqui o espaço é pequeno, mas você pode colocar aqui. Aterro sanitário. Aqui tem uma outra explicação, a compostagem, então você vai escrever qual método é esse e aqui qual método é esse. O método não é o que tá aqui, tá? Você vai escolher qual se encaixa, de acordo com o texto que você leu, e você vai colocar aqui. E depois você vai observar algumas imagens. Primeiro você tem aterro sanitário, que é o número 1. Número 2, incineração do lixo. 3, compostagem. 4, lixão. E aí você tem as figuras. Então, você vai observar cada uma dessas figuras e você vai colocar o número correspondente. Por exemplo, aterro sanitário é 1. Qual dessas imagens você acha que é o aterro sanitário? Você vai colocar o número e vai escrever, tá? Ah, eu acho que o aterro sanitário é esse. Então, você vai colocar o 1 e escrever. Ah, eu acho que é esse aqui. Então, você vai colocar o número 1 e escrever embaixo, tá bom? São essas duas atividades. No ler e escrever, no livro você vai ler as definições, tá? Sobre a coleta e o destino do lixo, tá bom?